meu povo! Terça-feira e eu quero você aqui, ó, com a liçãozinha na mão. E nós vamos acompanhar a lição de hoje, que tem como título Os Anos de Labor e os Filhos. Deus pretendia que os seres humanos trabalhassem, isso a gente já conseguiu entender com a liçãozinha de ontem, né? Os anos de trabalho geralmente duram cerca de 40 anos. Às vezes mais, às vezes menos. Para muitas pessoas, esse é o tempo em que as crianças estão sendo criadas e educadas, e a casa e outras grandes aquisições estão sendo feitas. Ou seja, esses primeiros anos, né, de trabalho, você está ali adquirindo seus bens, comprando casa, carro, móveis, eletro. Se você tem filhos, investindo na educação, né, questão de material escolar, livro, cursos, mensalidade, todas essas coisas. Então, esses anos são anos de trabalho, de investimento, de aquisição. É uma época delicada porque a família está aprendendo a trabalhar em conjunto e seus membros estão criando laços duradouros. Ou seja, aqui a família tá ali, né? Os filhos crescendo, todo mundo tem que aprender a trabalhar em equipe para que as coisas possam fluir da forma correta. O estresse financeiro pode destruir a união nesse momento e com frequência o faz. São muito mais estáveis famílias em que ambas as partes têm compromisso cristão e estão dispostas a seguir os princípios bíblicos. Se um confia em Deus, devolve os dízimos, tem uma vida ali de comunhão e confiança em Deus, é uma coisa. Aí o outro já não confia. Aí fica aquela briga, porque um quer devolver o dízimo, o outro não quer que o outro devolva, e um quer confiar em Deus, o outro não quer, vira aquela briga, aquele negócio, e os filhos vendo toda essa situação. O ideal de Deus é que sempre haja o diálogo e os dois sigam os princípios bíblicos. Porque a gente já viu ao longo do trimestre que quando nós confiamos em Deus, quando há confiança em Deus, quando seguimos os princípios bíblicos, as coisas ocorrem da melhor forma possível, porque Deus abençoa. Então, sempre o ideal de Deus é sentar, conversar e fazer tudo baseado nos princípios bíblicos. Os filhos que nascem nesse tempo são chamados de herança do Senhor. Devemos lembrar que os filhos trazem aos pais uma responsabilidade incrível. O objetivo dos cristãos é treinar seus filhos para que se tornem independentes e preparados para a vida. E aqui estão 3 pontos que podem ajudar você, pai e mãe. Não é meu caso, não quero que seja o meu caso, não pretendo, mas aqui a lição quer aconselhar você que já é ou que quer ser pai e mãe com 3 pontos. O primeiro, ofereça um ambiente cristão. O seu filho não vai ter interesse em estudar a Bíblia, a lição da escola sabatina, se você não fizer isso. As crianças, elas agem pelo exemplo. Eu trabalho com educação infantil e às vezes uma criança tá lá sentadinha no canto dela e ela vê outra fazendo bagunça, pelo exemplo ela repete, ela faz. As crianças, elas agem muito por conta da visão, de ver e repetir, ou seja, por conta do exemplo. Então, é necessário que o lar seja um lugar de consagração, de estudo da Bíblia, de estudo da lição, para que a criança aprenda desde cedo a depender de Deus. Se você, pai e mãe, não é o exemplo, não espere que essa criança futuramente seja um adolescente apegado com Deus, porque não vai acontecer. Porque ele vai copiar aquilo que os pais fazem, vai seguir o exemplo. 2. Ensine a disposição para trabalhar e o apreço por isso. Ensine o seu filho que trabalhar é uma coisa boa, é necessária e que ele deve fazer isso com amor, com vontade, com dedicação, independente do trabalho que ele for exercer. Seja um trabalho que muitos julgam ruim, mas é um trabalho extremamente digno, que é um trabalho de limpeza, é extremamente digno, é um trabalho honesto, não tem por que ter vergonha de fazer um trabalho como esse. Ensine seu filho que é um trabalho que deve ser exercido com todo amor, assim como se ele fosse um presidente de uma empresa. Qualquer trabalho ele deve executar com apreço, com dedicação. E o terceiro objetivo, garanta uma boa educação cristã, escolas de qualidade. Aqui onde eu moro não tem escola adventista. Então, o pessoal aqui não consegue pôr seus filhos em escola adventista porque não tem. Então, escolha uma escola em que seu filho terá uma boa educação. Não vai ser uma educação cristã, baseada nos seus princípios, mas é um ambiente bom, onde os professores
são bons, focados, não vão ensinar ali o que não devem para o seu filho. Então visite as escolas, preocupe-se com uma educação cristã, forneça isso para o seu filho, para que ele tenha um ensino de qualidade, para que ele aprenda as coisas corretas, tanto em casa quanto na escola. Espero aí que essas dicas ajudem você e possam melhorar a questão dos anos de labor, a questão dos filhos, que a Bíblia traz tantos ensinamentos a respeito dos filhos, que se você tem alguma dúvida, saiba que Deus tem a resposta. E nós vamos deixar aqui nos comentários aqui do Instagram, na legenda aqui do Instagram, e eu vou deixar também nos comentários do YouTube alguns livros a respeito de educação dos filhos, para que você possa estudar caso você tenha alguma dificuldade ou alguma dúvida a respeito desse assunto. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem feito coisas grandiosas, Pai, na nossa vida, mas nós queremos agradecer porque o Senhor deixa em sua palavra ensinos, instruções para todas as áreas da vida. Que aqueles que são pais possam ter aprendido através dessa lição a importância de cuidar da vida espiritual dos seus filhos. E que o lar seja um lugar espiritual para que essas crianças aprendam desde muito cedo a importância de servir a Ti, Pai, a fazer tudo com amor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.